Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e nós voltamos com o Fusion 360 e novamente assunto de plano e referência de trabalho. Pessoal, eu sei que esse assunto ele é um pouquinho chato, porque algumas pessoas não gostam de executar essa análise antes, porém eu quero explicar todos os itens detalhadamente para que caso surja um problema você já tenha a solução. E nessa videoaula eu vou explicar dois itens dessa nossa relação de comandos. O primeiro deles é o Plane Through Two Edges, ou seja, a construção de um plano baseado em duas arestas. É muito mais fácil demonstrar do que a gente tentar explicar aqui nesse tutorialzinho, que é o seguinte: quando eu habilito essa função, o Fusion vai nos solicitar a seleção de duas arestas. Vamos supor que eu queira construir um plano que faça a ligação entre essa aresta inferior e essa aresta na construção desse arredondamento, desse fillet. Quando eu seleciono o primeiro item de aresta e a segunda aresta, automaticamente é gerado um plano com a interligação desses dois itens automaticamente. Caso você queira habilitar um esboço selecionando esse plano, você pode desenhar qualquer ferramenta ou estrutura baseado nessa sua referência nova, ok? Eu vou fechar só esse retângulo e concluir. Notem que essa minha estrutura foi desenhada, alinhada ao plano que eu havia selecionado, ok? É simplesmente didático, mas que fique claro para vocês a finalidade desse elemento. Essa estrutura de duas arestas também pode permitir a construção de elementos paralelos. Vamos supor que eu queira construir aqui um novo plano baseado em duas arestas nessa referência e nessa segunda referência. Eu não vejo finalidade para isso, até mesmo porque já tem esse plano aqui superior, mas é uma possibilidade que pode acontecer. E um ponto importante que a gente deve salientar é que essa técnica só funciona para arestas que estão paralelas, não necessariamente no mesmo plano, mas que elas devem estar paralelas entre si. Se eu habilitar essa construção de duas arestas, ele vai perguntar a seleção do primeiro item. Eu vou pegar essa referência superior. Se eu tentar pegar essa referência na parte inferior inclinada, ó, ele não deixa eu selecionar. Qualquer outra aresta que for paralela a esse item, ele permite a seleção. Ó. Então, se eu clicar aqui, ele vai criar um plano nessa minha superfície frontal. Se eu pegar um plano perpendicular, no caso aqui da minha estrutura, ó, ele cria exatamente na face do meu plano, ok? Nesse caso, essas duas arestas, superior e inferior, não estão no mesmo plano e também não estão paralelas, então não vai funcionar. Como eu falei, são funções que você vai ter que analisar no dia a dia de projeto e escolher a melhor para o seu modelo. O segundo item dessa videoaula, ele também é simples, porém ele é o Plane Through Three Point, ou seja, ele é a construção de um plano a partir de 3 pontos. Quando eu habilito essa função, o Fusion só nos solicita a referência de quinas ou até mesmo ali as junções de OSNAPs. Porém, eu preciso de 3. No princípio básico de construção de plano, é necessário pelo menos 3 pontos. 2 pontos é linha e segmento, não seria plano, ok? Partindo desse pressuposto, eu vou selecionar o ponto nessa face, o segundo ponto nessa minha estrutura aqui da direita, eu não sei se eles estão alinhados, creio que não, e um ponto na minha parte inferior. Ele vai interligar esses 3 componentes e automaticamente ele cria um novo plano de trabalho. Ele pode ou não estar alinhado com a estrutura, percebam que ele está inclinado tanto no meu eixo XZ quanto no meu plano aqui de trabalho YX. Ele tem uma inclinação, ele está meio que torcido em relação à minha superfície, ok? Eu vou dar mais alguns exemplos aqui e para facilitar eu vou deletar os planos já existentes nessa estrutura, vou confirmar com OK e deletar os existentes e eu vou retroceder aqui então com os 3 pontos. Dessa vez eu vou pegar um ponto de referência que é um quadrante de um círculo, ok? Se eu passar o mouse em volta aqui do círculo, eu pego um ponto somente de quadrante, um ponto na parte inferior e o terceiro ponto na saída desse arredondamento. Pronto, automaticamente com base nesses 3 pontos ele cria um plano inclinado referenciado a essas estruturas.
Algumas pessoas não gostam de trabalhar com esse elemento porque o ponto ele é muito volátil. Uma vez que você edita o seu esboço, o seu ponto pode ir para qualquer posição. Quando a gente trabalha com planos, é muito mais fácil referenciar as superfícies planas e arestas. Nesse caso aqui, é uma saída que nós temos para a construção de plano, ok? Bom, o último item dessa videoaula vai ser a referência de tangência. Muito parecido com a videoaula passada, mas ele não pode ser ajustado com ângulo, e sim um ponto de quadrante. Bom, esse item então de plane tangente to face at point, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou selecionar uma superfície cilíndrica, ok? Igual nós fizemos anteriormente com tangência e ângulo. Porém, ele permite a seleção de um ponto de controle, aonde esse plano vai fazer ali a tangência. No Fusion, ele está demonstrando somente um ponto de OSNAP ou um ponto de controle na minha estrutura de eixo, nesse meu pino que eu habilitei aqui na peça. Então, automaticamente ele está nessa estrutura tangenciada a esse meu cilindro. Quando eu confirmo com OK, automaticamente ele gera esse plano tangenciável. Mas professor, e se eu pegar a superfície tangencial desse cilindro e selecionar um ponto externo? Ele vai construir exatamente na superfície externa, porém baseado naquele ponto. Eu vou tentar trocar minha estrutura de tangência e eu vou pegar um ponto aqui na parte posterior. Ele vai alinhar com aquele ponto na parte traseira da minha peça. Então aqui, notem que ao concluir o comando, ele não permite o ajuste ou a referência de ângulo, e sim a seleção de um ponto. Bom, nesse caso, novamente, eu vou concluir essa parte didática e eu vou deixar para que vocês possam escolher a melhor solução no dia a dia de trabalho no seu Fusion 360. Pessoal, recados dessa videoaula. Se vocês gostaram, curta e principalmente compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuitamente com os softwares Autodesk. Pessoal, quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e como sempre, fui!